Neste vídeo nós vamos mostrar para você como você pode unir técnicas básicas de traço e técnicas de sombra e juntar tudo isso em criações autorais sem que você precise ficar copiando coisas por aí. E para isso, pessoal, eu trouxe hoje nosso professor e tatuador, Johnny. Salve galera, tudo bem? Meu nome é João Marcelo, mas podem me chamar de Johnny. Tatuo há 6 anos e tô aqui para ajudar vocês nessas técnicas, fechou? Bom, a gente sabe que quando você está começando, você está muito preocupado em fazer um traço certinho, fazer uma sombra, e você acaba não se preocupando muito com a sua autoralidade. Primeiramente, para a criação da arte autoral, o cliente me envia a ideia que ele quer fazer. Troco uma ideia com o cliente, primeiro vejo as propostas que ele quer fazer, região que ele quer trabalhar, porque isso também ajuda bastante no processo do trabalho também. Vejo as referências que ele quer trabalhar também, e em cima dessas referências eu começo a bolar todo o trampo ali, dando finalidade, trocando sempre ideia com o cliente, vendo o que ele quer, o que ele não quer, se ele quer colorido, se ele quer preto e cinza, se ele quer variações de linhas também, que isso aí também é muito importante também, perguntar para os clientes, mas importante, fica mais rico, fica também o seu trabalho também. Legal. E para isso, você trouxe aqui duas formas de fazer projetos. E eu queria começar talvez aqui pela essa parte aqui mais chique aqui, nesse iPad que você trouxe aqui pra gente. Fechou, então vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês aqui uma parte aqui, como o Tengan disse, eu trouxe duas formas de se trabalhar. Então eu trouxe uma parte mais tecnológica, seria com o iPad, uma parte mais underground, vamos dizer assim, que seria tipo a mão mesmo, porque para você não pensar assim, pô, eu só tenho só o iPad para se trabalhar, mas não, putz, ficar meio que refém, pô, eu tenho que comprar um iPad, eu não tenho um iPad, eu não vou conseguir produzir meus trabalhos. Então o legal é o quê? Tem o iPad e também a folha sulfite, que é o raiz, acho que é o primordial aí para se começar, para quem desenha também, acho da hora também para realizar seus projetos também. Porém, tem várias ideinhas aí que eu vou passar para vocês no processo da aula, fechou? Iniciando aqui a ideia, a proposta, como eu falei para vocês, é sempre trocar uma ideia com o cliente, perguntando o que ele quer, o que ele quer fazer. E aí aqui eu trouxe mais ou menos, vamos ter uma ideia assim, que por exemplo, o cliente mandou para mim e falou assim, João, eu quero trabalhar com floral. Também é uma área que eu também gosto de atuar, que é floral, com utilismo, ornamental, uma ideia que eu gosto de trabalhar. Então aqui o cliente ele mandou uma ideia de referência e sempre a partir daí dessa ideia de referência eu mando assim opções para ele também de flores. Então eu mando mais praticamente umas 5 opções para ele, ele escolhe entre essas 5 opções e dentre essas 5 opções, ele escolhendo uma, eu já começo a trabalhar nesse projeto aí que a gente vai trocando ideia na criação. Beleza? Então aqui primeiramente eu trouxe aqui uma flor, aqui uma rosa, aqui de criação de uma ideia que eu peguei. Então a proposta sempre é o quê? Você pegar, não pegar a parte autoral, é você assim, pegar assim, um desenho, uma imagem, assim, uma foto, assim, no Google, no Pinterest, que assim ajuda bastante. Então eu faço muitas pesquisas, por exemplo, para quando eu vou fazer esse tipo de trabalho, eu pesquiso lá flores, mando para o cliente para averiguar se ele quer realmente, tipo, fazer esse tipo de trabalho. E aí, vendo ele topou, eu já começo a desenhar em cima da arte. Então aqui, por exemplo, eu trouxe aqui uma rosa aqui para, que é uma opção legal que dá para se trabalhar bastante nessa ideia de variações de linhas e sombra também. Bom, então o Johnny vai fazer um desafio aqui de criar uma arte apenas usando técnicas de traço. E aí para isso, Johnny, vamos começar aqui então pelo tablet, depois você vai ali pelo papel, mas explica pra galera o que você está usando aqui, quais os recursos e como que você vai começar a fazer esse projeto. Então vamos lá, galera. Então aqui eu vou trabalhar aqui com o iPad, o programa que eu estou utilizando aqui, o aplicativo que eu estou utilizando aqui é o Procreate, e também além do Procreate também tem o Sketchbook, que assim, o Procreate já é um aplicativo pago e o Sketchbook já é um aplicativo já gratuito. Então ambos dá para você trabalhar muito bem, para você desenvolver seu trabalho. Mas hoje eu vou trabalhar aqui com o Procreate aqui, vou passar algumas funções assim básicas para a galera que está começando também, eu acho legal essa parada de passar as paradas básicas. Vou usar aqui com a Apple Pencil aqui para facilitar o nosso trabalho também, que querendo ou não isso ajuda bastante na hora que você vai reproduzir na parte de desenho. E a gente tem essa camada aqui de opacidade. Eu tiro aqui, ó, tá 97, tá no máximo, eu tiro um pouco a opacidade, eu coloco lá, sei lá, 50% aqui, 49% da opacidade dela. Beleza? Então assim, para que eu tiro essa questão da opacidade? Porque para deixar mais claro eu conseguir trabalhar em cima dela, ou seja, redesenhar esse trabalho aqui. Então facilita muito mais a minha visão, para onde que eu vou colocar detalhes também. E também, claro, não perder o foco central que é o desenho aqui. Fechou. Coloquei a opacidade aqui na primeira camada que é a foto, né? Aí eu começo a trabalhar, abro aqui, ó. Aqui vocês podem ver que tem várias camadas aqui. Aqui eu já reproduzi, já fiz uma ideia já do desenho já finalizado já, mas eu vou mostrar para vocês passo a passo. Então eu vou lá, abro aqui nesse mais aqui, abro uma segunda camada. Abrindo essa segunda camada, eu pego aqui, vou no pincel, essa região aqui do pincel, e pego o lápis, tá? Paper Meat.
não sei muito bem inglês, mas está tudo certo aqui, permite, e coloco a cor vermelha. Por que a cor vermelha? Porque facilita muito mais assim a minha visão para depois eu dar finalização com a canetinha preta, que é melhor assim para se trabalhar. Então, como eu habilitei aqui a primeira camada, eu vou começar a parte aqui do lápis aqui, para começar a reprodução aqui do desenho aqui. Aí eu começo a desenhar aqui por cima. Então, praticamente o que? Eu vou desenhar ela aqui toda por cima, todo o detalhe aqui dela. Desenhando. E eu penso assim, a partir do momento que você está desenhando aqui, você já começa a criar já ideias, porque não vai ser somente a rosa que você vai fazer, você tem que pensar na finalização também do desenho, que é o que? O fundo que você vai fazer, se você vai colocar cor também, caso o cliente queira colocar cor, ou se for um desenho que também for para vender também, se você vai colocar cor, ou trabalhar com sombra lisa, ou uma sombra marcada, o estilo que você vai fazer. Então, a partir do momento que eu estou desenhando aqui, já começa o que? A imaginar o que vai ser finalizado aqui no desenho. Aí a opacidade deixa aqui, ó, no 50 facilita muito mais de eu visualizar todo o trampo aqui. E é mesmo como se fosse um esboço, viu? A esboção aqui para depois você ter uma noção do que fazer por cima. Vou mostrar agora para vocês aqui, ó, a ideia, como eu mostrei para vocês, a ideia das linhas. Aí eu vou mostrar para vocês já um prontinho aqui para facilitar aqui, ó. Esse aqui já está todo totalmente pronto, né? Eu vou até apagar aqui a foto, pra vocês verem aqui a finalização do desenho aqui, ó. Totalmente bem clarinho aqui, ó, o desenho bem clarinho aqui, como vocês conseguem visualizar, ele é bem clarinho aqui. Então assim, ou seja, eu trabalhei em cima aqui da arte da foto, fiz só os desenhos aqui com o lapisinho da cor vermelha, para depois agora eu começar a dar finalização. Após fazer essa ideia aqui das linhas com lápis da cor vermelha, eu já começo na parte das linhas. Então, nas partes das linhas, eu já troco aqui a canetinha, eu coloco aqui a caneta técnica, que aí eu vejo aqui até a função que aqui ao lado aqui, ó, aqui abaixo da galeria aqui, tem o tamanho aqui, ó, o tamanho que você quer. Você quer 5%, 6%, 7%, 14%, que é o que? A grossura, a espessura que você vai trabalhar aqui. Então, vamos lá, eu vou colocar acho que uns 6% aqui. 6% aqui para começar a dar finalização na linha. Que depende muito do estilo que você vai querer seguir, né? Seja um neotrad, seja um fine line, aí você escolhe a espessura. Exatamente, isso depende muito do que você vai realizar. Então assim, conforme vocês forem trabalhando aí, vocês já vão ter uma ideia, pô, desse tipo de trabalho com fine eu uso 5%, que é a espessura certa. Para os traços mais grossos eu gosto de trabalhar com 15%. Então isso aí é bem relativo. Aqui é só um exemplo aí, só para vocês terem uma noção de como funciona a parte de produção daqui da arte. Fechou. Lembrando que aqui a canetinha estava vermelha, eu mudei aqui para caneta técnica e vou mudar a cor dela, já vou mudar para o preto já, para facilitar já no trabalho aqui. Beleza. Chegou aqui a segunda camada, sempre lembrando, sempre abrir uma camada para realizar os esboços. Então eu vou trabalhar agora em cima do lápis vermelho. Aí já começa a finalização aqui. Com calma. Aí tem uma dica aí para vocês quem for trabalhar com iPad. Você traçando aqui, ó, aqui não é tão curvado, quando a peça é curvada, você segura aqui, ela já fica totalmente curvada. Então, deixa eu ajeitar aqui. Vou mostrar para vocês uma Aí ela já ficou mais curvadinha. Então ela já dá finalidade já pro traço ficar bem melhor já. Não precisa nem saber desenhar retinho ali, né? Ele te ajuda a corrigir. Facilita, mas, gente, só facilita, viu? Na hora do vamos ver, quem tá atrás da maquininha também tem que ter uma mão muito boa aí, também uma firmeza de mão. Então não adianta ter aqui um macetezinho no iPad para deixar o traço mais firme, sendo que sua mão não esteja firme também. Então é estudar bastante, viu, time? O bold, o traço grosso, que é onde dá o volume para o trabalho. Então, assim, você fazer uma análise de imagem e você quer ver onde você quer dar mais ênfase. Eu, como a parte principal aqui do nosso trabalho, aqui da nossa arte, é o quê? É a rosa. Então, a camada aqui de rosa que eu imagino que eu tenha que ter mais ênfase. Então, onde que eu vou fazer a camada de bold, onde eu vou fazer os traços mais grossos. Então, eu vou lá, veja aqui, como eu coloquei, tá na caneta técnica ainda, como eu coloco aqui, tá 6%, eu já vou aumentar um pouquinho mais. Eu vou colocar aqui uns 16% aqui. Fechou, vamos lá. Preto, e vou começar já a fazer todo o contorno aqui do bold. Deixa eu habilitar mais uma camada.
aumento aqui, aí o bold. Ó, toda a função aqui do boldzão. Sempre prestando atenção para fazer a camada certa, fica legal. E conforme assim, você vai dando finalização, vai dando mais cara pra arte também. Você começa a tipo ver, putz, mano, o trampo vai ficar legal aos poucos aí. A proposta é sempre você, tipo, assim, sempre quando você alinhar com o cliente aí, pô, alinhou com o cliente uma arte, sempre tem a ideia de pedir um sinal aí da arte também pra você ter um compromisso com o cliente, né? Porque querendo ou não é um trabalho, é um tempo que você tem de pesquisar o trabalho também, é um tempo que você vai fazer a arte da pessoa, então sempre pedir um sinalzinho aí, até mesmo que você que tá começando aí, porque, meu, é uma ideia de, tipo, como eu posso dizer, fidelizar o seu cliente e ver o profissionalismo que você tem em cima do seu trabalho, da sua arte. E valorizar até a parte criativa, né, do projeto. Né? Exatamente. Que a partir do momento que você começa a desenhar, o cliente vai opinar em cima do seu trabalho. Então, se ele está opinando, ele tem que pagar por isso também. Eu acho válido também você sempre dar essa opção para o cliente aí. Opção não, exigir do cliente. Fechou. Comecei aqui com os traços grossos. Vou mostrar aqui para vocês já finalizada aqui a ideia, já com bold. Ó, vocês podem ver que aqui com bold praticamente eu dei ênfase total na rosa, que é a principal, que é a arte principal aqui do trabalho. Então eu fiz aqui todo o boldzão, aqui os traços finos e o bold aqui em volta, em torno da rosa. Colocando o bold aqui, agora vamos dar a finalização aqui para a arte aqui, que é o que? As camadas de linha que nós temos aqui no trabalho aqui. Por exemplo, eu vou levar essa arte aqui para uma ideia um pouco mais neutrade. Então eu vou colocar mais variações de linhas, que é uma das características que alguns trabalhos neutrade têm em cima da flor. Aqui, sempre seguindo as linhas aqui onduladas aqui para seguir a proposta aqui que eu quero fazer, que é tipo um estilo neutrade mais ou menos. Fechou? Vou habilitar outro para mostrar para vocês mais finalizado, com mais detalhezinhos. Aqui, fechou. Fiz os detalhes aqui, agora a gente vai começar já a finalização, mais ideias do quê? O que seria essa finalização? É começar já a dar uma ideia de sculpt, para você já começar a esculpir já esse trabalho. Então, para começar a esculpir esse trabalho aqui, vamos lá, aqui eu vou habilitar essa camada aqui, com a mesma função, com a mesma canetinha, eu já começo a esculpir essas camadas aqui, ó, essas linhas aqui, ó. Vou afinando. Sculpt line seria o quê? Você afinando a linha do grosso para o fino. Você dá mais movimento para a arte também, para as linhas. Não fica aquela linha seca, cravada. Mais trabalhadinha. Lembrando que aqui, ó, a partir do momento que você está fazendo a sua criação, você já começa também a imaginar também, tipo, qual tamanho você vai fazer, por exemplo, se é para um cliente. Se é para um cliente, por exemplo, você já começa a imaginar, pô, quais tipos de agulha eu vou também usar para realizar esse tipo de trabalho. Aqui, ó, no finalzinho também dela aqui, deixar funilar aqui, ó. Aqui, deixa eu pegar uma direção mais bonitona aqui, ó. Aí, ó. Então, assim, aqui já está praticamente meio caminho andado aqui para nossa arte, para o nosso trabalho aqui. E assim, você finalizou aqui, não está finalizado o trampo, e a gente tem que sempre pensar o quê? Quando a gente está fazendo uma criação de projeto. É o início, que é ver a referência que a gente buscou, é começar o esboço dele, pensar nas finalizações de variações de linhas, tanto o traço fino como o traço grosso, e depois o quê? Pensar o quê? No fundo do trabalho também, porque se eu colocar aí no corpo de uma pessoa, sei lá, pego o braço do Tengan e encaixo lá, pô, vai ter o quê? Vai ter lá uma flor, somente uma flor sem fundo, vai estar voando ali. Então sempre a gente tem que pensar também, qualquer tipo de trabalho que a gente vai fazer, tem uma finalização também de fundo também para a arte também. Ou ter uma sombra, ou às vezes ter uma forma geométrica, ou ter uma sombra de fundo, assim, ou uma cor. Então assim, você vê, mas a ideia sempre, a proposta é você ter o quê? Um fundo para encaixar esse trampo melhor, para não ficar voando esse trabalho. Fechou. Finalizei aqui. Aí eu escolhi aqui para dar uma finalidade legal. Claro, aí vai dar... Sempre quando você for finalizar o trampo, assim, perguntar se o cliente também quer, também. Mas sempre ter um experimento e fala pro cliente, ó, meu, é legal um fundo, porque senão vai ficar uma rosa voando. Eu aqui, por exemplo, eu coloquei aqui uma
um losango, coloquei aqui atrás, ó, para ficar, eu coloquei já uma linha mais grossa também, para dar, como é só a finalização, dar mais ênfase também ali na parte do fundo e também dar um destaque também para o desenho aqui final, assim, da flor. No iPad aqui, vocês viram que o meu foi passo a passo, é uma parada bem básica, assim, para quem está começando aí, tem várias outras funções aqui legais para você trabalhar aqui. E como eu disse, não precisa ser utilizado somente o Procreate. Você pode usar também o Sketchbook aí também, se caso você não queira pagar o Procreate, dá para você trabalhar também com o Sketchbook também. Beleza? Massa. Pô, muito legal, cara. Você vê que com técnica simples, você consegue fazer uma parada muito diferente. Trabalhada também. Agora, supondo que a pessoa não tenha aqui um tablet aqui para poder fazer esse projeto, né? Como que ela poderia fazer ali no papel? Então vamos lá. Você que não tem aí um tablet, como eu disse aí anteriormente, não tem, e, o raiz é o quê? A folha sulfite, é você trabalhar na folha sulfite ali, trabalhar a mão ali. Eu já trabalhei também nessa função, eu também trabalhei em processos aí de criações de arte. Quando eu comecei a tatuar, eu não tinha impressora, não tinha computador, e o que eu tinha que fazer? A mão mesmo. Então o que eu fazia? Eu trocava ideia com o cliente ali no WhatsApp, falava com ele, via as medidas que ele queria. Então é uma parada que foi assim, vamos dizer, foi bem trabalhoso esse processo, porque o cliente ele tinha que pegar a régua lá para me ajudar a fazer tipo a medida mais ou menos do espaço que ele queria trabalhar. E muitas das vezes o cliente dava um tamanho e eu já tinha que pensar lá à frente, que às vezes aqueles 10 centímetros seriam uns 15 centímetros. Então vamos lá, eu pegar aqui praticamente a mesma imagem aqui, ó, do desenho aqui, ela aqui, ó, totalmente aqui com a impressão dela certinha, bonitinha. Aqui dá para ver todos os detalhes aqui da flor, aqui todos os detalhes, as ondulações das folhas aqui também, a ideia também que você quer trabalhar. E aí, beleza. Tô aqui, aí o que eu faço? Eu deixo isso aqui ao lado aqui para me ajudar no processo de criação. Lembra que eu falei para vocês que eu tiro a opacidade? A opacidade seria o quê, ó? Você deixar ela aqui mais clarinha aqui, ela mais clara para se trabalhar. Então o que eu faço? Mesmo esquema. Lembra que no iPad eu fazia o quê? Com lápis vermelho? Só que aqui eu faço com lápis aqui, ó, grafite aqui, ó, e começo a desenhar por cima. Então eu faço todo o processo aqui de desenho aqui por cima. E aí, isso também é a mesma ideia, também te ajuda o quê? A questão de, tipo, movimento de mão, ajuda você a ficar mais familiarizado também com a sua arte também. Você já vai pensando também no que agulhas utilizar também. Porque eu costumo dizer o quê? Quando é a sua arte que você cria, fica muito mais fácil você trabalhar, você tem mais firmeza da mão, você tem mais segurança para fazer o seu projeto aqui, para você passar para a pele da pessoa. E aí eu tô aqui, passo aqui as linhas no lápis, bem no esboço mesmo, para a finalização aqui para o desenho. Aí como eu tô sempre aqui com a minha arte aqui com mais visibilidade, aí eu consigo dar. E você pode fazer também esse contorno usando um papel vegetal, por exemplo? Boa, também você pode pegar esse contorno, como por exemplo, eu posso usar essa imagem aqui, colocar um papel vegetal aqui por cima da imagem e começar a trabalhar por cima também. Então assim, é como se tivesse assim no iPad pré-histórico, vamos dizer assim, aqui ó, folha sulfite aqui ó, vocês podem ver que aqui ó, tô com várias imagens aqui que seriam camadas. Então a primeira camada é a imagem principal, segunda camada que eu vou desenhar aqui, terceira camada ali que eu vou fazendo. Isso aí também serve para você fazer também até no papel vegetal também, que ajuda bastante. Então gente, você não fica refém da tecnologia, basta você querer que você consegue reproduzir aqui seu trabalho muito bem, beleza? Aí vou lá aqui, começo a fazer toda a parte do desenho com lápis. Se você for uma pessoa, mano, desenrolada aí, você pode até às vezes trabalhar no freehand. E pô, não trabalho nem com um iPad, nem com folha sulfite. Traz aí sua pele e eu vou desenhando a sua pele. Então, ou seja, o freehand ali. Aí basta da sua criatividade também, da sua questão de você trabalhar a questão da anatomia do corpo da pessoa para você fazer um encaixe legal do trampo. Então, assim, tem várias formas aí para você trabalhar. Você não é só você ir atrás. Não tem como você ficar sem trampo aí, como você ficar sem criação de arte. Beleza? Então vamos lá, eu fiz aqui a finalização do desenho e aí eu começo a o quê? Mas agora eu quero dar uma finalização, eu quero dar mais ênfase, porque aqui, por exemplo, aqui só tem só os lápis. Então eu posso pegar aqui, ó, vou pegar umas variações de canetas aqui, só pra gente ter uma noção de ideia, assim, de variações de linhas. Vou pegar a canetinha vermelha aqui, vamos dizer que é o bold. Então vou trabalhar aqui na parte de camada aqui. Aí uma dica pra vocês também aí, quando vocês forem realizar criações de arte, sempre explica para o cliente o que seria variações de linhas também, porque às vezes, por exemplo, eu tenho alguns trabalhos que eu faço tipo fine, eu gosto de trabalhar também com fine. Então, por exemplo, às vezes
eu troco ideia com o cliente e falo assim, será que eu posso colocar uma linha mais grossa? Mas às vezes o cliente pensa que uma linha grossa é uma linha muito grossa. E eu explico o porquê da linha mais grossa. Às vezes para dar ênfase somente nas flores principais, por exemplo. Aí, claro, se a pessoa quiser deixar, permanece, muitas vezes permanece, porque eu explico, vê que dá mais ênfase para aquela camada, aquela flor, por exemplo, a pessoa gosta. Às vezes não, mas é sempre bom você perguntar e não já ir fazendo já. Eu falo isso para ter duas opções para a galera ver e ver se curte também. Fechou, eu fiz aqui a primeira camada aqui, como se fosse o bold aqui, a vermelho. Fechou, vocês podem ver aqui, ó. Comecei a dar finalização aqui para a arte, comecei a visualizar ela num todo aqui. E claro, aí lembrando que, lembra que eu comentei lá, sempre tem que ter uma finalização, sempre também tem que ter um fundo para a arte. Aí a gente pega aqui uma régua aqui para fazer aquele losango, né? Então a gente vê aqui um encaixe aqui, ver como que fica. É sempre bom aí quando vocês forem fazer qualquer paradinha, até mesmo os desenhos se forem fazer do zero, fazer a medida certa de ambos os lados. Aqui eu tô só mostrando aqui, exemplificando, né, para vocês ter uma ideia, noção. Aí não tem problema também de às vezes você pegar aqui essa camada assim, ou colocar por dentro. Tem tatuadores que às vezes colocam uma camada por dentro da parte da flor e outra deixa para fora. Então assim, tem várias opções legais para você fazer. Deixa essa camada aqui para fora e essa camada aqui da flor aqui para dentro também, que fica bem legal. Essas camadas aqui. Então assim, dá para você, variar bastante aqui com uma finalização do trampo. É mais trabalhoso? É. Mas porém você tem que pensar o quê? Que é um processo que também você está estudando. Então isso te ajuda muito mais na sua evolução e você vai se familiarizar muito mais com o seu trabalho quando você chegar na pele e vai estar assim, putz, já fiz esse trabalho 20 vezes ali na folha sulfite. Vai ser mamão com açúcar eu fazer na pele da pessoa. Bom, no próximo vídeo vamos então transformar esse projeto aqui num decalque, colar na nossa pele artificial. O Johnny vai passar aqui para vocês as agulhas que ele escolheu para fazer esse projeto e vamos traduzir aqui, transformar em uma arte de verdade. E se você gostou aqui do que o Johnny passou para vocês, você quer aprender mais aqui junto com a The Void, temos aqui vagas abrindo todos os meses para aprender junto com nossos professores aqui, seja presencialmente ou seja em formato online. Basta você aplicar aqui no formulário que está na descrição e a gente vai te convocar para fazer parte aqui da The Void. Fique ligado que no próximo vídeo teremos mais conteúdo para vocês.